Eu sempre brinco que se você aprende a fazer gestão de uma coisa, você aprende de todas as outras. Sim. Gestão de equipe é a mesma coisa, assim. Vamos começar mais um bate-papo jurídico. Hoje eu estou aqui com a senhora Thaís Nakamura e o assunto do dia é gestão de equipes. Se é a sua primeira vez nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha este vídeo para que ele alcance mais pessoas. Thaís, se apresenta, por favor. Obrigada, Rafa, pelo Eu convite. que agradeço. Eu sou Thaís. Eu venho de uma carreira CLT como gerente RH, já trabalhei em empresa de tecnologia, consultoria, e hoje eu tenho a minha própria empresa, então eu faço consultorias para pequenos e médios empresários. Legal, e a gente decidiu falar sobre gestão de equipes, então esse assunto a gente parte da premissa que a gente tem um líder e tem uma equipe, né? Pois é. Então vamos lá. O que é esse conceito de liderança? Vamos pelo pilar. Vamos pelo lado de liderança. Eu acho que a gente tem o conceito, sim, de equipe, o gestor e o gerido, né? Mas a gente também tem a autogestão, a autoliderança, né, Sim. Rafa? Então, liderança é todo aquele posicionamento, reconhecido ou não, que você tem ali dentro de uma comunidade, de uma equipe, enfim. É o jeito que você tem de ser referência para alguma coisa que você tem que ser feita, né? Sim. E a gente escolheu falar dessa parte porque a gente está num bate-papo jurídico. Hoje, assim, a maior parte do nosso público aqui é de advogado, profissional da área do direito, em linhas gerais, né? Então, assim, é normal que o advogado, quando ele começa, ele está numa equipe, né? Ele começa sozinho, geralmente, né? No ponto dele. Mas com o passar do tempo, né, a prosperidade vai alcançando um pouquinho ele ali, ele contrata uma secretária, via de regra, uma estagiária, às vezes entra um sócio ou um assistente jurídico, às vezes um advogado júnior, e vai crescendo esse escritório, enfim, vai gerando postos de trabalho, e ele precisa liderar um monte de pessoas com experiências distintas. Desde o jovem, ali com 18 anos, né, que acabou de entrar na faculdade, até, às vezes, um sócio mais experiente, com 50 anos, né? Então, vamos lá, né? Como é que esse profissional ele pode fazer essa liderança dessa equipe, né? Ele é o cabeça e tal. Quais são os estilos de liderança? Como é que ele pode conduzir o escritório dele? Vamos dizer que é a resposta do advogado, que é depende, né? Eu sempre escuto isso dos meus amigos Nossa, advogados. essa Depende. é um marco. Eu vou ter que responder do mesmo jeito, Rafa. O que a gente tem, assim, na base fundamental, né, de ser um gestor? Lógico que a gente tem um monte de ciência, um monte de teoria, muita coisa mudou, Sim. mas a gente tem que partir do princípio que depende da sua maturidade como gestor, como líder. Então, depende de quanto você quer ser atuante, mais executor, mais operacional, ou você é mais estratégico, você vai ficar mais ali na tomada de decisão. Sim. E depende muito da maturidade do seu time também. Então, se a gente está falando que eu preciso fazer gestão, por exemplo, né, na minha consultoria eu acabo atendendo bastante sociedade. Eu atendo sócios. A gente precisa, sim, colocar o posicionamento de líder entre eles. Não é que um vai liderar o outro. Mas eu sou dono de uma estrutura, o Rafa, que é meu sócio, é dono de outra estrutura. Sim. Então, aqui eu sou líder, no teu momento você vai ser líder. Então, tudo depende, assim. O básico é uma comunicação extremamente assertiva, né? Eu não sei se a gente já entra em habilidades, assim, mas quando a gente fala de estilo de liderança, o básico para todos os estilos é ter uma comunicação assertiva. Eu sempre busco muito trazer para a nossa autorresponsabilidade. E o que você entende por comunicação assertiva, só para ficar bem claro? Tá bom. É garantir que o outro lado entenda. Sim. Se eu usar só o meu mapa, a minha ótica do que eu acho que é coerente comunicar, não vai funcionar. Então, sabe aquele momento que você vai mandar uma mensagem, a comunicação escrita, assíncrona? Sim, Você vai sim. mandar uma mensagem e vai falar, cara, para mim tá perfeito. Faz o exercício de ler 2, 3 vezes. Principalmente se você está falando com gestão, com liderado. Então, vou mandar uma mensagem instrucional para a minha equipe aqui. Funciona, você não precisa estar o tempo todo em reunião, o tempo todo presencial. A gente tem, às vezes, pessoas que estão na nossa alçada que trabalham de casa, enfim. Lê 2, 3 vezes, entende se faz sentido. Então, é garantir que o outro lado vai entender, porque o conhecimento da pessoa é outro, a linha de raciocínio dela é outro. Às vezes, ela está num outro momento ali. Então, é o se garantir, claro, assim. Não, legal. E foi bom você ter falado, porque, assim, eu odeio mensagem por escrito, mensagem no WhatsApp. Ela é tão sem sentimento, por mais que você tente, né, usar a pontuação, os emojis, eventualmente, né? Mas é complicado você passar realmente o que você quer. Para mim, toda mensagem por escrito, e-mail, WhatsApp, em linhas gerais, ela soa seca, rude, né? Não tem emoção. Então é complicado, eu não gosto.
Não gosta? Não gosta. Mas, ó, vou te falar, assim, a gente evoluiu muito nesse aspecto, inclusive. Eu trabalhei em empresa de tecnologia e a gente tinha muitos times remotos. Se você vai contratar tecnologia e você restringe o local, esquece, você não fecha a vaga, né? E a gente tinha, inclusive, pessoas que estavam fora do país, então elas estavam em outro fuso. Não Sim. tem como fazer reunião. A metodologia ágil, que ela é aplicada na maioria das empresas, né, de tecnologia, ela fala sobre essa agilidade de fazer gestão. Então, como que você se comunica e deixa isso normal, sem parecer rude, sem parecer sério demais? É a mesma coisa. Sim. Então, assim, a gente tem muitas ferramentas, inclusive, utilizadas, né? Que é tipo, tem Slack, Discord, aí depende muito do que a empresa adotou ali como política, como prática, mas funciona super bem. Inclusive, tem canal que é para fazer aleatoriedades, assim, para falar de amenidades. Exatamente porque o escrito funciona. Então, tem canal, por exemplo, que é só para random mesmo, que a galera chama, então é só para fazer bagunça. Sim. Normal, tudo escrito. Às vezes o time... Existe, né, as metodologias ali que exigem pelo menos uma reunião por dia, que a gente chama de daily, para reunir a galera, para garantir que vai tudo funcionar ali do jeito certo, mas 99% da comunicação é escrita. Então, acho que é uma questão de costume também, né? Sim. É que eu acho que hoje as mensagens de áudio facilitaram tanto a nossa vida, de mandar um áudiozinho, que daí acabou meio roubando um pouquinho do espaço do escrito. Mas do mesmo jeito que você não gosta do escrito, tem gente que não gosta do áudio, né? Uhum. Então, inclusive no meu papel hoje de empresária, né, de atender cliente, eu tomo muito esse cuidado de... O cliente manda o áudio, eu mando o áudio. Sabe o rapport? Sim. O cliente escreveu, eu vou escrever. Aí, quando eu preciso mandar alguma coisa por áudio, ou talvez um áudio mais longo, aí eu pergunto, Sim. posso te mandar um áudio? Porque tem gente que também, do contrário, não curte, né? E não vai receber a mensagem. E ligação, assim? Ligação caiu em desuso, né, Thaís? Como é que você está vendo isso daí? Acho que o pessoal liga tão pouco hoje, né? Com esse cuidado de perguntar, né? Vamos falar no quesito aqui de time, né, que a gente trouxe, assim. Às vezes você precisa falar uma coisa mais séria. A mensagem, principalmente, seja ela escrita ou seja por áudio, mas a gente usa muito o WhatsApp, né? Nem vou falar dos outros aspectos de mensagem escrita, que é e-mail e afins. Sim. A gente parte do princípio que a pessoa não vai ver na hora. A ligação funciona. O que a gente tem que tomar muito cuidado né? Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha ali... Muita coisa mudou, né, gente? Na regra, na base ali do convívio, principalmente no CLT. Mas de você ligar incessantemente para uma pessoa, cara, às vezes ela não pode atender, ou ela está numa reunião, ela está ocupada. Então, tomar esse cuidado de ser coerente na ligação. Então, posso te ligar? Estou te ligando. Ou te liguei e não consegui falar. Me retorna assim que você puder. Mas é o básico muito bem feito, assim. Eu, como comercial da minha empresa, eu ligo. Legal. Eu ainda ligo. E como é que você vê essa questão que eu acho que hoje está na moda, toda empresa, né, e os escritórios de advocacia, em linhas gerais, acabam migrando para isso, quando se veem como uma empresa, né, para aquele ambiente de Google, que tem que ser descontraído, ter aquele ambiente mais relaxado, ter aquele acolhimento, né? Hoje, principalmente as novas gerações focam muito nessa questão dos benefícios, né? De estar trabalhando numa determinada corporação e às vezes querem ter algo parecido dentro de um escritório de advocacia que por natureza ele é mais sério, um ambiente mais sóbrio, né? Como é que você vê isso daí, então? Quem que você quer atrair para esse clima, para esse escritório? Quem são as pessoas que você quer trabalhando com você? Vou dar um exemplo. A gente tem uma ferramenta que chama Glassdoor. É uma ferramenta que pesquisa as empresas. Então, se você entrar lá, tem respostas anônimas de todas as empresas do mundo. Certo. Ela fez uma pesquisa recentemente dos 7 itens mais bem avaliados pelos colaboradores. Clima, ambiente é o primeiro. Tanto que salário fica em quase último, se eu não me engano, é em sexto ali. Eu trabalhei numa startup, e eu sou a tiazona do corporativo, né? Apesar de eu ter 36 anos, eu sou mais tradicional, assim. Quando eu cheguei na startup, eu tomei um susto. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? De fato, foi um projeto super desafiador, assim. Eu fiquei lá por muito tempo, foi muito legal de lidar com aquilo, mas o ambiente não me agradava. De fato, assim. Escorregador, bebida, toda sexta-feira, aí você faz o que você quiser, as relações são meio bagunçadas ali. É uma coisa que não me atrai. Se eu fosse escolher uma empresa para ficar mesmo muito tempo, né? A gente não se aposenta mais nos lugares, mas se eu ainda tivesse um CLT, eu prefiro não estar num ambiente desse. Então, depende. O que você quer atrair? Não, eu preciso de uma galera mais disruptiva, que valoriza isso. Parte do princípio de perguntar para as pessoas. Pergunta para quem já está com você, o que faz sentido. Né? Tem as pesquisas anônimas de clima, de engajamento, mas não precisa ser tão sério assim.
O que a pessoa gosta? O que atrai ela? Nossa, Rafa, não precisa ter um escritório tipo do Google. Mas, pô, seria muito legal você colocar, sei lá, um videogame aqui pra gente jogar na hora do almoço. Beleza. Sim. Se faz sentido pra tua galera, inclusive pra você, né? Porque é o que você quer atrair, é isso. Tem que tomar muito cuidado, porque muitas empresas escondem, aí a gente vai entrar no aspecto trabalhista, né? Mas Sim. muita empresa esconde isso atrás de uma cultura ruim. Aí, deixa eu enfiar um monte de coisa divertida na galera aqui, porque, no fim, eu faço uma gestão nada assertiva, super assediadora, enfim. É outro papo, para outro podcast. Legal. E quando a gente fala do papel do líder, né, da liderança, você tocou das habilidades, né? Você falou, eu vou acabar entrando nas habilidades aqui, e começou a falar da comunicação clara, né, assertiva, enfim. Quais outras habilidades assim que você vê como fundamentais para que esse profissional possa, então, gerir essa equipe, gerir esses colaboradores que estão com ele? Vou falar de 3 básicas, que eu tenho 15 anos de CLT e, consequentemente, eu fui gerente de RH, né? Então, eu fiz gestão de muitos times e fiz gestão de gestores. Sim. São 3 fundamentais para mim. O restante que foi que eu respondi que depende, porque daí depende da complexidade do teu negócio, da maturidade do seu time, mas o básico é uma comunicação decente, que você seja um ser humano decente. Então, o que é um ser humano decente? Cara, respeitar as pessoas, o espaço dela, né? Confiar nas pessoas que estão no teu próximo ali, e a autorresponsabilidade de você olhar para si. Vou dar um exemplo. Tem uma pessoa do meu time que não está entregando o resultado que eu espero. Sim. A autorresponsabilidade como gestor o que eu fiz para que isso fosse diferente? Pedi um negócio para o Rafa, no meu time, mas não instruí, não treinei, não deleguei direito. Então, a minha autorresponsabilidade é olhar o que eu não fiz ainda. Não dei um feedback legal, não dei clareza, não fiz o meu papel. Então, é sempre trazer para você o exercício de esgotar a sua responsabilidade, aí de falar, não, de fato, o Rafa tem um problema, eu não consigo mais ficar com ele no meu time. Esses 3 são fundamentais. A comunicação, a autorresponsabilidade e ser uma pessoa decente. Para mim, é o básico bem feito, sabe? Aliás, não é nem necessário, né? É quase um dever. É um dever. Isso te leva a ser um ser humano, um bom profissional em qualquer aspecto, né? Sendo líder, mais ainda. E um problema que a gente tem com frequência, Thaís, né? Eu acho que deve ser uma reclamação. Você fala, o colaborador não está rendendo, né? Uhum. É esse processo de delegar, né? Então, eu estou delegando ali algumas tarefas para esse colaborador e tal. Como é que você vê esse processo, então, do líder delegar de uma forma que seja interessante, que realmente surta o resultado que ele está esperando? Tá. O delegar é só a ponta, o finalzinho ali, a ponta do iceberg. Sim. A gente fala aqui no norte de quando você tem time. Como começa, né? Em que momento você começa a delegar? A partir do princípio que a tua hora está cara o suficiente para você fazer aquele papel que é muito operacional. Então, eu vou dar um exemplo. Eu, na minha empresa, sou só eu tenho parceiros, pessoas que me ajudam nas entregas, mas eu não tenho time. Sim. Então, como a minha empresa é nova, eu me responsabilizei a aprender todas as funções, construir todos os processos. Vai chegar uma hora que não vai funcionar mais. Então, eu preciso contratar alguém para fazer aquilo que ficou muito caro para a minha hora. Sim. Beleza, partimos desse ponto. O segundo ponto é, só 15% é delegação. A gente começa a régua assim, 15% é instrução. Então, você vai chamar a pessoa para o teu time e falar, é isso que você vai fazer. É uma boa descrição de cargo, é uma boa anotação ali de responsabilidade, é uma boa clareza de processo. 70% é treinamento. Então, você gasta 70% do tempo treinando a pessoa. Então, você treina, primeiro dá a instrução para ela, depois você faz com que ela faça e você acompanha para ver se funcionou, se não. E aí, só os últimos 15% é delegar. Só os últimos 15% é delegar. Então, o delegar é só a pontinha, mas de todo um processo que vem antes, sabe? Sim. E que tipo de atividades você acha que faz sentido essa delegação, né? Porque dentro daquilo que a gente faz tem grande complexidade, né? Quando que faz sentido eu delegar para um colaborador fazer que eu sinto que vai ser mais interessante, que ele faça do que eu próprio? Perfeito. Lembra aquela questão que eu trouxe para você no começo, que depende de onde você está dentro da... Vamos colocar uma pirâmide? Sim. A gente tem a base, que é o operacional. A gente tem o meio da pirâmide, que é o tático. Então, é aquela pessoa que garante que o que foi definido para a parte de cima, pelo estratégico, funcione. Sim. E em cima, a estratégia. Então, a estratégia, tático e operacional.
Depende de onde você quer estar dentro da tua estrutura. Muitos empresários que eu atendo, eles começam no operacional, normal, tá tudo bem. Depois eu subo para o tático, legal. O que não cabe mais dentro do operacional? O que você não quer mais fazer, tem esse ponto, né? Às vezes a gente fica preocupado de, não, eu preciso fazer muito bem todas as coisas. Não precisa. Você precisa gastar energia onde você é bom. E eu sempre falei isso para os meus times também, né? Pô, líder, como que eu melhoro? Não precisa melhorar em tudo. Vamos, certos pontos são legais, cruciais de que você evolua, mas gasta energia onde você é bom. E aí entender também como aquela questão que eu falei, assim, pô, vou dar um exemplo. O que é, quando a gente fala de vir para o digital, ganhar mais espaço, isso é um desafio para todo empresário, inclusive o profissional liberal, né? O que é importante? Pô, preciso estar na internet. Legal. O que é a parte estratégica disso? É entender o que você vai criar de linha editorial, como você vai se comunicar, que imagem você quer passar, quais são os clientes que você quer atender. Essa é a parte estratégica, você definiu. O tático é sentar toda semana e planejar isso. Para que funcione, para que você tenha uma agenda. O operacional é gravar, editar, produzir o conteúdo. Então, onde você quer gastar energia para estar e onde sua hora é muito cara? Quanto tempo você leva para editar um vídeo? Sim. Muito tempo. Então, assim, às vezes você gasta esse tempo atendendo o cliente, melhorando os seus processos. Delega isso para alguém. Sim, faz sentido. E em cima de delegar, outra coisa que acontece com frequência é conflito, né? Não tem jeito. A partir do momento que a gente está aumentando a responsabilidade de um determinado colaborador, naturalmente pode surgir algumas rusgas entre quem delega e quem recebeu a delegação, ou entre quem recebeu a delegação e seus pares, né? É um ambiente normal ali de acontecer alguns probleminhas, né, nesse caminho, né? E como é que você vê, então, a gestão de conflitos seu com o seu subordinado ou do subordinado com o colega do lado? Como é que você vê isso? Muito comum, né? Sempre, a partir do momento que você trabalha com pessoas e partindo do princípio que as pessoas são diferentes, o que a gente tem que entender? Conflito ainda é bom, confronto é complicado. Sim. Então, como que a gente quer atuar com isso? Conflito é legal quando você tem, por exemplo, ideias diferentes. Eu sempre tive um cuidado como gestora de contratar pessoas muito diferentes de mim ou de quem eu já tinha na equipe. Porque isso é rico, isso traz novas ideias, novas abordagens, novos pontos de vista. Se você é o gestor, naturalmente a gente tem que entender que você tem que ter ali uma boa mediação, né? Uma boa condução dentro dessas discussões. Assim. Jogo de cintura. Ainda mais o advogado, né? Vamos lá, isso já é da natureza, assim. Mas entender que se você coloca, a gente tem que tomar muito cuidado do que é fato, do que é julgamento e do que é sentimento, assim, né? Sim. Então, você mediando um conflito, e aí eu tô dizendo aqui no conflito bom, tá? Você mediando um conflito é zero sentimento, assim. Então, é percepção, sem, de fato, colocar o teu peso, sabe? O teu julgamento, a tua ótica naquele processo, assim. E quando é do lado negativo, é a mesma coisa. Então, é muito comum de um líder novo, por exemplo, né? Eu tenho um pouco mais de afinidade com essa pessoa do meu time. A gente falou entre pares ali. Eu tenho um pouco mais de afinidade com a pessoa do meu time, então eu vou rasgar uma seda para ela com mais naturalidade. Tomar muito cuidado com essas percepções pessoais, assim. A gente, como líder, tem que assumir essa postura mais fria, né? O lugar da liderança é muito solitário, essa é a verdade, né? Então, tomar muito com esse cuidado, assim, de, deixa eu ouvir, traduzir tudo em fato, dado, para daí, de fato, a gente conseguir executar a solução ali para aquela situação. Mas lembrando sempre que o conflito pode ser muito positivo. Sim. Ele pode trazer novos pontos de vista para a tua empresa, para o teu produto, para o que você entrega, enfim. E do outro lado, Thaís, a gente falou sobre conflito, né? E quando tem envolvimento amoroso dentro do time, né? Porque daí é um outro probleminha que a gente acaba tendo, né? E isso pode acontecer, a gente está falando de pessoas que convivem ali boa parte do dia, estão se interagindo, enfim. É natural que nasça uma admiração e, eventualmente, um outro tipo de sentimento ali envolvido, né? Como é que você lida com isso daí? Como é que você orienta a pessoa a lidar com isso? Não precisa ir muito longe, tá? Vou entrar na tua pergunta, mas é muito comum, já precisei dar muito feedback em líder, né, inclusive, de misturar a relação com relação à amizade. Sim. Então, é muito natural. Como eu falei, você trouxe um ponto muito importante. A gente fica muito tempo convivendo, né? Você cria afinidade com as pessoas. Então, tomar muito esse cuidado de também... Do quanto é madura essa relação ao ponto de não se misturarem as coisas. O relacionamento amoroso é a mesma coisa. É legal? Não é. Principalmente se a gente tem a camada da hierarquia, né? Então, vou dar um exemplo. Uma pessoa se relacionando com o chefe. Sim.
É bem complexo, é muito difícil. Não há ser humano que não consiga misturar essas relações. Aí tretou em casa, como é que faz? Né? Então leva para o trabalho, não tem como. Assim. O que a gente tem que tomar muito cuidado, a outra provocação que eu sempre faço muito é que se você tem alguém na tua equipe, você confia nela. Você tem que confiar nela. Então, o confiar é sentar, né? O que eu faria? Se eu tivesse uma equipe pequena, por exemplo, eu dependesse dessas pessoas, eu precisasse delas ali no time, mas elas se relacionassem. É a partir do princípio que você confia nelas e que o entregável tem que sair. Então, não misturar as coisas é muito importante. A gente não consegue controlar o outro lado, que as pessoas se relacionarem, inclusive nessa questão de amizade também. Mas entender que o básico, né, o que eu combinei ali com elas precisa ser executado e que nenhuma relação pode ser alterada. É lógico que, numa empresa maior, a gente recomenda que as pessoas, inclusive, sejam alteradas de estrutura, é muito comum, tá? As pessoas posicionam, falam, a gente está se relacionando, beleza, então vamos transferir e tal. Mas eu já fiz, inclusive, gestão de casais, eu tinha 2 pessoas no meu time que se relacionaram, casaram, e eu lidava com aquilo, e assim, eu não tive nenhuma interferência na entrega. Porque eu confiava nelas, e a gente tinha as nossas formas de conduzir, de garantir que elas entregassem o resultado. Foi legal você ter falado que eu tive um casalzinho de estagiário. Eu era gerente do INSS, né? E o estagiário, ele sempre interagia, mas normal, né? Pelo menos ali dentro, nada dava pinta, né? Aí teve um dia, assim, já para vencer o contrato de estágio dos dois, né? Acho que eles entraram mais ou menos na mesma época, que eu comecei a reparar que todo dia eles iam embora junto. Iam embora junto. Aí tem coisa. Né? Tem coisa, exatamente. Daí, foi batata. Não deu nada, a mocinha engravidou, eles foram morar juntos e estão casados até hoje. Meu né? Deus, era sério? Era um relacionamento sério que dura até hoje, começou lá num estágio dentro do INSS. Então, aí as pessoas vão se encontrar nos lugares, não tem como, né? Assim, esse caso já estava predestinado. Eu sou romântica de pensar nesse ponto, assim. Mas a gente tem que tomar cuidado também, né? De ser radical demais, Rafa. Aí você fala, cara, não, demite os dois. Cara, às vezes dá, você só precisa conduzir isso de um jeito certo. E sempre lembrar desse ponto. Você tá no teu time, você tem que confiar nele. Sim. E a gente falou de confiar, falou de escritório tipo Google, né? Outra palavra da moda é motivação. A gente tem que motivar o funcionário, ele tem que estar, né, a fim de trabalhar no nosso time, enfim. Como é que você vê isso, então, o papel desse líder, né, de motivar esse funcionário? Esse assunto existe? É o papel do líder? Não é? Como é que é isso? A gente tem discutido, muita coisa mudou, na verdade, eu vou trazer um ponto antes. Muita coisa mudou, inclusive com a pandemia, tá, Rafa? Eu acho que a gente ainda não tem clareza o suficiente de como as coisas são mais assertivas, como a gestão de pessoas vai se instaurar de verdade depois da pandemia. Até os nossos motivadores mudaram muito, né? Como pessoa, os ciclos de vida, a brevidade. Nossa, dá para entrar numa discussão super complexa. Mas a gente tem que partir do princípio que perguntar é muito importante. Eu vou dar um exemplo. Sim. Eu atendi uma cliente que tinha um funcionário, elas tinham... a pessoa estava há 10 anos com ela, trabalhando com ela. E assim, quando a gente conversa aqui nos bastidores, eu com os sócios, a gente escuta coisas muito legais, né? Então, eles falaram para mim, nossa, a gente quer abrir uma segunda unidade, a gente pensa nessa pessoa para ser o nosso futuro gerente, ele vai conduzir isso, a gente quer trazê-lo como sócio no futuro. 10 anos a pessoa. Sabe o que aconteceu? Eles nunca falaram. Eles demonstravam com muita confiança, com muita credibilidade, ele tinha muita flexibilidade, mas eles nunca sentaram para bater esse papo. Sim. E aí, o que aconteceu? O cara de 10 anos foi embora. Então, ele estava motivado até certo ponto. Mas, assim, em que momento que faltou essa conversa do você quer? Porque tem isso, né? Às vezes eu não quero. Não quero ter uma unidade para cuidar, para ser gerente. Às vezes eu estou de boa aqui. Então, as pessoas não se falam, elas não trocam. Então, é importante você conhecer a sua equipe e entender o que motiva. A gente vai ter um ponto, e aí isso é muito próximo, que 46% das pessoas, sei lá, daqui nos próximos 2, 3 anos, vão ter uma segunda fonte de renda. Sim. Então, a pessoa vai ser teu colaborador, mas ela também vai ter outra fonte de renda. Como você vai gerir isso? O que motiva ela nesse ponto? A gente tem que parar de achar que as pessoas vão aposentar com a gente, sabe? Ou que é muito legal trabalhar com a gente, porque o nosso negócio é nosso, né? Sim. A gente gosta de estar ali, a gente faz o que a gente pode para deixar o lugar o melhor possível. Mas, às vezes, não é o sonho da pessoa. E até você entender se você é um temporário, é um trampolim para aquela pessoa depois conseguir algo maior, melhor. A gente tem que se visualizar assim. Então, eu parto do princípio que o que é motivacional para mim, o que é motivador para mim,
não é para o Rafa também. Então, primeiro conversar, entender, ouvir qual que é a história de vida daquela pessoa. Tem muito gestor que não conhece a história da galera, assim. Ah, o que gosta, o que faz no final de semana, como que é a família, o que passou de dificuldade. Tem gente que a principal motivação é que a pessoa apoie ali uma segunda fonte de renda, um segundo sonho, sabe? Por enquanto dá para a pessoa ficar em casa, não trabalhar? Não, ela precisa ali de uma renda. Sim. Ela vai ganhar um salário todo mês para construir talvez um sonho. Por que você não pode fazer parte disso, sabe? Por que ela não pode empreender no futuro dentro do teu próprio negócio, que é o intraempreendedorismo, né, que está cada vez mais comum, assim. Sim. Então, tomar muito cuidado de não colocar as pessoas numa mesma caixinha e achar que todo mundo gosta da mesma coisa, sabe? Tem uma outra história que eu vou contar, vocês me cortam, que eu falo mesmo. A última empresa que eu trabalhei no CLT era uma empresa de tecnologia, mas mega tradicional. Certo. Não tinha, por exemplo, regra de vestimenta, mas todo mundo trabalhava de social todos os dias. Sim, sim. A média de idade das pessoas era 55 mais. E aí a gente estava, assim, empresa de tecnologia, eu estava contratando muito desenvolvedor, a gente começou a contratar fora do país, a gente falou, cara, vamos colocar uns benefícios legalzão, benefício de férias, umas coisas diferenciadas. Sim. A previdência privada caiu em desuso. Por quê? Porque as pessoas precisam se aposentar na empresa para ter acesso ao benefício. Ninguém se aposenta mais nos lugares. A gente falou, vamos fazer uma pesquisa? Vamos falar com o povo? E aí, qual que foi o benefício mais cotado pelas pessoas? Previdência privada. Na nossa cabeça, não, imagina. Não faz super sentido. obsoleto, quem usa isso ainda? E eles pediram, entendeu? Vou fazer o quê? É aquela preocupação com o futuro, né? Nesse caso, sim. Por mais que viva o presente de uma forma intensa, o futuro ainda assusta, né? Não tem jeito. Mas até para essa galerinha mais nova, assim, não faz muito sentido, né? Sim. Você vai falar previdência privada? O cara não quer nem saber. Hoje em dia, CLT vira um xingamento. Você viu isso? Não, embora, né, cá entre nós, né? Com essa disseminação de youtuber falando de investimento, eu acho que previdência privada vai voltar para o cenário de benefícios benquistos, né? Porque todo youtuber agora fala disso, aposentadoria, investimento, ações, não sei o quê. Então, a previdência privada deve voltar para o leque ali. Não, uma desinformação. Perguntando para você, o que te motiva no trabalho? Vou devolver aqui, ó. O que hoje é o seu principal motivador? Você fala, acordo todos os dias para... Cara, a advocacia previdenciária, que é a minha área, é uma advocacia assistencial, uma advocacia de você ajudar família a família. Então, hoje a gente consegue, através do nosso trabalho, mudar a condição de vida de uma família que não está recebendo nada, nenhuma assistência, está à margem do sistema, e a gente consegue colocar ela dentro do sistema e ter dignidade. Então, assim, a partir do momento que a gente faz isso, a gente impacta, não é um cliente, é uma família inteira que depende daquilo. Por mais que pareça clichê, tem gente que trabalha por propósito. Nesse teu caso, o dinheiro é consequência. Sim. Né? Lógico, a gente precisa pagar a conta, a gente tem boleto chegando todo mês. Mas tem muita gente que está alinhada ao teu propósito também, que trabalharia com consequência do dinheiro, mas que a proposta inicial, o motivador inicial é esse também. Sim, a gente vê poucos casos de pessoas que advogam e decidem sair da advocacia. Porque a advocacia é uma profissão com propósito, com uma missão. É isso. Isso é muito difícil de ver. Existem alguns casos de pessoas que vão empreender, vão trabalhar com investimentos, enfim, vão prestar um concurso, né, fora da área jurídica. Mas, assim, no geral, quem é picado por esse mosquitinho aqui de ser advogado, acaba ficando. Não é fácil, né? É todo dia tomar a mesma decisão de falar, continua aqui, Sim. Continua aqui. E dentro dessa parte de gestão, Thaís, retomando um pouquinho, né? Como é que você vê essa questão, então, de meta, indicador, cobrança? Porque daí a gente chega nessa parte que não tem jeito, né? Eu fui lá, contratei equipe, coloquei pessoas que combinam com os postos, criei um clima legal, as pessoas estão motivadas, mas eu preciso aferir se esse trabalho está sendo feito com qualidade ou não. Como é que, então, é isso? É criar essas metas e passar para os meus indicadores, as cobranças, os feedbacks, enfim, tudo isso que preciso. Perfeito. Aí sim é gestão. Né? Eu sempre brinco que se você aprende a fazer gestão de uma coisa, você aprende de todas as outras. Sim. Gestão de equipe é a mesma coisa, assim.
E é aí que mora o essencial, sabe, Rafa? Você foi muito certeiro de falar. Uma coisa é a nossa dificuldade de se posicionar. Eu tenho cliente também que a gente precisa trabalhar esse aspecto de não consigo me posicionar como líder. É mais difícil mesmo. A minha primeira cadeira como gestora, em 2013, eu era par da equipe e aí passei no processo interno e virei gestora. Como que você se posiciona? Do nada, como gestor, né? Então, é ser mais assertivo. Eu falei, né, de ser um lugar solitário. Você tem que tomar muito cuidado com o teu posicionamento. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não tem métodos de acompanhamento, virou face da uva, né? Então, o indicador, né, às vezes ele é um pouco assustador. Você fala, nossa, meu Deus, o que é o indicador, o KPI, como eu vou gerir isso? E é muito básico, é muito simples. É entender quais são os combinados. Quando você vai contratar alguém, vamos começar do começo. Você vai contratar alguém para o teu time. Sim. Você não vai descrever as atividades que você quer passar para aquela pessoa? Não precisa ser nada escrito em pedra. As coisas mudam, elas se moldam, elas se atualizam. Mas, assim, eu preciso de uma pessoa para fazer A, B, C, D. Ótimo. Como você acompanha isso? Sim. Então, existem métodos e ferramentas, né? Então, para mim, para minha empresa, é importante que eu tenha, que eu meça todos os meses o meu resultado financeiro, o número de clientes que eu tenho, o número de clientes que saiu, né, o churn, as pessoas que foram embora, que não estão mais comigo. Enfim, eu defino o que é importante. E aí eu trago para essa pessoa que é a responsabilidade dela. Tem empresa que fala, né? Eu tive semana passada no Vence, que é a empresa do Flávio Augusto, do Caio Carneiro. Sim, sim. Eles se posicionam como a maior escola de vendas do Brasil. Mas mais que isso, eles têm um valuation absurdo, assim. 4 anos de empresa, eles estão com 600 milhões de valuation, assim. É uma loucura. Sim. É uma gestão assertiva, né? Não tem como. Então, um dos princípios que eles partem é todo mundo da tua equipe tem que ser responsável por algum indicador. Você pode escolher o teu, mas você precisa ser guardião daquele indicador. Independente de você ser só o responsável, sabe? Então, eu vou dar um exemplo. O meu indicador vai ser faturamento da empresa. Eu investigo, eu cuido, eu olho, né? E aí, cada empresa vai ter seu método de como chegar naquele número. Mas é importante, eu sempre falo que é o painel do carro. Sim, Dá para você sim. dirigir sem painel? Dá. Mas vai ser bem esquisito, né? Vai ser bem complexo. Sim. Então, é importante que você tenha esse painel para até te nortear. Primeiro, se a pessoa do teu time está funcionando, né? Se está fazendo sentido. E segundo, você não está pagando para trabalhar. E nesses casos, por exemplo, aquilo que eu mencionei, né? O advogado começa é uma equipe. É ele, Deus e vamos adiante, né? Vai dar certo. Depois de uma equipe, ele tem, sei lá, uma estagiária ou uma secretária, né? Geralmente é um dos dois integrantes e tá os dois ali numa relação mais próxima, né? E nesse momento, o advogado ele ainda não vê como necessário controlar isso daí. Ele só quer crescer e fica de uma forma meio desordenada, né? Como é que você vê, então, para ele organizar isso daí? Tá. Vamos começar lá na equipe, que é importante essa parte. Eu até comentei no começo sobre a gente fazer gestão de pessoas e autogestão. Sim. Se a gente é sozinho, a gente não precisa ter grandes, nossa, vou ter um dashboard enorme, cheio de gráficos, cheio de coisa para controlar. Mas tem que ter, no mínimo, uma gestão pessoal ali. Porque você tem a parte da operação, que é onde você senta e executa o que você precisa entregar para o teu cliente. Tem a parte do atendimento, que é onde você atende, de fato, você gasta energia ali de interagir com o teu cliente. Tem um pós-venda, tem um comercial, tem um marketing, tem um financeiro. Então, como que você se organiza e se autogerencia para que você cuide das coisas? Algumas coisas são mais difíceis, né? Alguns departamentos são mais complexos. E aí que a gente começa a entender. Ficou fácil demais para mim, minha hora ficou cara demais, eu delego. Ficou muito complexo, nossa, eu vou gastar muita energia de aprender um novo ofício dentro da minha empresa, eu também delego. O delegar pode ser para uma pessoa contratada, full time, alguém que seja da tua equipe, aí você vai precisar fazer gestão dela, ou você pode terceirizar, contratar um parceiro, um especialista que faça aquilo. Então, quando você vai trazer alguém para o teu time, né, olhando para esse ponto de que, primeiro, você trouxe alguém para sua equipe, você está trazendo uma pessoa que tem uma expectativa, principalmente se ela está começando na cadeira, né? Sim. Ela tem uma expectativa de aprender, se desenvolver e ser acompanhada. Tem 2 pontos. Ou você contrata alguém pronto, e aí você vai precisar pagar essa pessoa, né? A pessoa está pronta, ela desenrola, ela tem autonomia, ela sabe o que ela está fazendo. Se pagar por isso, está ótimo. Ou você traz alguém mais barato e você desenvolve. Então, até entender onde você quer estar nesse meio do caminho, assim, onde você quer gastar energia ou dinheiro, né? Então... Legal. E Thaís, assim, para a gente já chegando no final do nosso episódio aqui, o que você acha que são os erros mais comuns? Aqueles que, você vê com uma certa frequência que quem está em posto de liderança acaba cometendo? Se a gente for... tem muito
Hoje em dia tem muita matéria que fala disso, né? Não cometa os principais erros do mercado com relação ao gestor. Sim. Hoje, 76% das pessoas que se desligaram de uma empresa, você pergunta para elas, você ficaria se a gente trocasse seu gestor? Ela fala, fico. Então, numa empresa maior, existe essa possibilidade, às vezes, de mudar de time, mas na empresa pequena. E como a gente precisa assumir, a gente precisa das pessoas, né? Então, Sim. a hora que a gente contrata uma pessoa, a gente precisa dela ali com a gente. Tem várias coisas que são listadas, mas vamos partir do básico. Até comentei que daí complementa as habilidades, né? É você não se comunicar. Então, vou dar um exemplo. Tanto achar que as coisas são óbvias para as pessoas, lembra que é uma pessoa menos experiente, ela não tem as mesmas vivências que você, ela não está vendo de cima, às vezes, como você está. Então, não falar, deduzir, esperar que ela faça, ter expectativa sobre, é o seu jeito burro, menos inteligente de ser um gestor. E, do outro lado, é fugir das conversas difíceis. Nem todo mundo vai te chamar para uma conversa difícil. E, assim, eu falo que as pessoas mais complexas que trabalharam comigo foram as mais questionadoras, as mais difíceis de gerir, foram as que mais me desenvolveram. Mas você, às vezes, tem que puxar a pessoa para um papo difícil também. Então, assim, não tá dando certo. Pô, tá chegando em vias de ter que desligar essa pessoa. Não pode ser uma surpresa para ela. Você tem que ter falado, tem que ter pedido, tem que ter direcionado. Precisa ameaçar com desligamento, né? Você fala, cara, não tá funcionando. Então, essa comunicação, tanto de falar do básico, quanto de falar não fugir das conversas difíceis, é o fundamental, assim. E aí, entre outras coisas, né? Não ser transparente quando tem que ser, né? Eu falo que a gente não tem que abrir o jogo para todo mundo da equipe. Tem gente que não tem maturidade. Você não vai falar, tá difícil aqui, eu não tô conseguindo pagar as contas. Então, tomar muito cuidado. Mas o que tem que ser falado, tem que falar. Sim. Entre outras coisas, né? Como eu falei, ter uma boa convivência, ser uma pessoa legal, bacana, decente ali, então, de olhar para o outro. E, principalmente, se você não confia na pessoa, não vai funcionar. Aqui tem um ponto que eu quero puxar, que assim, você falou, olha, não pode fugir das conversas difíceis, tem que conversar com a pessoa, ela não pode ser surpreendida. Se você soubesse o tanto de pessoas que eu recebo no meu escritório, por conta dessas conversas, achar que é um assédio moral, também não está escrito. Porque hoje tem uma cultura jurídica de que tudo é assédio moral. Então, se a pessoa é puxada a orelha, vamos usar esse termo, né, virou assédio moral. Então, ela cai no escritório depois de uma demissão e necessariamente quer processar o empregador por conta disso. Sabe? Meu Deus. E assim, eu acho que a gente está num ponto que é aquela velha história de trouxe para a luz, né? Agora todo mundo quer se apropriar disso. Então, antes já trabalhei, inclusive eu sou cria do call center. Sim. Não preciso entrar em detalhes, né? Mas eu fui RH de call center muito tempo e eu via coisas, assim, que hoje em dia, imagina, é um crime, de fato, assim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o outro lado também. Lembra que eu falei a gente, como gestor, ser responsável de esgotar as nossas possibilidades? Quando a gente faz pesquisa de clima numa empresa, é muito comum as pessoas falarem, eu nunca recebi um feedback. Nunca recebeu. Você fala, caraca, a pessoa está, tipo, há 5 anos na empresa, ela nunca recebeu um feedback? Ela recebeu, ela só não reconheceu. A gente que tem mais maturidade, a gente entende um papo aqui, às vezes eu pego na entrelinha um feedback que eu recebo de um cliente, de um parceiro, de um amigo, eu falo, nossa, pô, preciso melhorar nisso, recebi um feedback. Uma pessoa que é mais operacional, às vezes ela espera que você chame ela para uma salinha, sente, fale, olha, eu estou te dando um feedback. Então, até tomar cuidado também com essas nomenclaturas, né? O assédio é a mesma coisa, fala, tá me assediando. Cara, preciso ter uma conversa séria com você, de adulto para adulto, vamos conversar? Você me fala também o que você acha, o que você sente, eu vou falar e depois eu te dou esse espaço. Não é assédio, gente, é um papo. Né? Quem dera o mundo fosse, a gente não precisar trabalhar, não se relacionar. Gente, eu gosto de ficar à toa, essa é a verdade. Mas eu preciso trabalhar e para isso a gente precisa se relacionar com as pessoas, né? Sim. E essa questão também da pessoa entender como ela está sendo avaliada, né? Como profissional, que é importante, né? Porque você fala muito da autoavaliação, mas, às vezes, a pessoa não chegou nesse nível de ter esse senso crítico. Então, precisa de uma avaliação externa. Quando a gente fala de confiar, é nesse momento que a gente não microgerencia, que a gente entende que a pessoa está fazendo o que ela tem que fazer. A gente só dá autonomia para uma pessoa do time que tem maturidade para isso. No começo, a gente tem que acompanhar mesmo. Sim. Né? Principalmente se eu escolhi aquele lado que eu falei, eu vou contratar uma pessoa mais barata, mas eu vou fazer a minha parte de desenvolvê-la. Legal. Thaís, a gente combinou aqui ficar meia horinha, a gente já bateu o nosso tempo. É que a hora voa, né? Graças a Deus. Muito obrigado por ter vindo ensinar a gente, dar essa aula, né? Essa microaula. Né? Sempre muito gostoso conversar com quem é inteligente, né? E você é um exemplo disso.
Eu vou abrir o microfone para você se despedir, minha amiga. Nossa, primeiro, obrigado pelos elogios, né? Obrigada, de fato, voa mesmo. É importante a gente conseguir discutir um pouco mais, porque a gente acha que é um assunto óbvio, e não é, Sim. né? Não é óbvio para ninguém. Inclusive, tem gente que nasce um pouco mais desenrolado para isso, mas não é óbvio para ninguém. A gente consegue se treinar, se desenvolver nesse aspecto, e é muito importante falar disso. Obrigada, viu, pelo espaço. Legal. Então é isso, por hoje é só. Siga as nossas redes sociais, se inscreve neste canal, acompanhe o nosso trabalho e até o próximo episódio.